Antidepressivos são medicamentos indicados para tratar depressão e outros transtornos psicológicos. Um estudo revelou que de 2014 a 2018, o consumo desses remédios cresceu 23% no Brasil e mulheres na faixa de 40 anos são as que mais consomem esse tipo de medicação. Hoje, quem esclarece as nossas dúvidas sobre esse assunto é a psiquiatra doutora Aline Scardovelli. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Hortência. Seja bem-vinda. Obrigada. Realmente existe esse aumento, né, no número de pessoas usando antidepressivos, até por conta da pandemia, né? Sim. A gente viu um aumento da demanda, né, dos quadros de humor, depressivos, dos quadros ansiosos. Então, como os antidepressivos são os medicamentos de escolha para esse tipo de quadro, transtorno obsessivo compulsivo também, a gente acabou vendo esse aumento da necessidade de entrar com esse tipo de medicação. Então, aumentou realmente. Principalmente agora, a gente está vendo esse período pós-pandemia, que é um período de readaptação, porque estava todo mundo já relativamente adaptado ao home office, a essa nova dinâmica em casa, e agora está todo mundo voltando, né, para a vida, o show surgindo aí, então é uma readaptação. Então, comum que aumente a incidência desses transtornos e, consequentemente, a necessidade do uso desses medicamentos. Doutora, existem tipos de antidepressivos? Sim, existem vários tipos, existem várias classes, né? Os mais antigos que a gente conhece são chamados de antidepressivos tricíclicos, são ótimos medicamentos, mas eles têm um perfil de efeitos colaterais um pouco mais complicado, então a gente evita o uso. E depois existem classes mais novas, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os duais, que mexem mais com noradrenalina e dopamina, né? Todos os antidepressivos, eles mexem nas vias neuronais em relação a neurotransmissores, né? A serotonina, dopamina, noradrenalina. A gente tem algumas teorias de como eles funcionam, a gente não consegue bater o martelo, né? Então a gente acha que possivelmente eles aumentam a disponibilidade desses neurotransmissores ou eles readaptam os nossos receptores, mas existem várias classes e para cada transtorno e para cada gravidade a gente faz a escolha de uma determinada classe. E por esse motivo também algumas pessoas se adaptam melhor a alguns medicamentos e outras não? Sim, por esse motivo, né? E também pelo perfil de efeitos colaterais. Hoje, na psiquiatria, infelizmente, a gente não tem, né, um exame tão facilmente feito, até existe, mas é um exame bem específico que só existe nos grandes centros, que nos mostra para qual paciente é melhor qual medicamento, né? Então, muitos pacientes, às vezes a gente inicia um medicamento e os efeitos colaterais são intoleráveis, então a gente tem que trocar, ou às vezes não é tão efetivo para aquele paciente. Então, às vezes a gente tem que ir fazendo esses testes terapêuticos para ver qual medicamento se enquadra melhor tanto para os sintomas, para o efeito terapêutico e também em relação a efeitos colaterais. Quais efeitos colaterais esses medicamentos podem causar, doutor? Então, é muito interessante a gente falar disso, porque os efeitos colaterais dos antidepressivos, existe muito mito relacionado, muitas pessoas têm medo, né? E também, às vezes, é impossibilitante o uso do antidepressivo pelos efeitos colaterais. Então, falando de maneira geral, os principais efeitos colaterais são aumento ou diminuição do apetite, aumento ou diminuição do peso, às vezes alteração da libido sexual, né? Dificuldade, às vezes, de adormecer, ou a pessoa se sente mais sonolenta, né? Então, o importante frisar é que os efeitos colaterais, eles aparecem no início do tratamento e muitas vezes eles são autolimitados. Por isso que em toda consulta eu gasto um tempinho dizendo para o paciente que esses efeitos colaterais, eles vão passar possivelmente, na grande maioria das vezes. Então, às vezes, a gente segura o paciente para ter um pouquinho de paciência, para passar esse período aí dos primeiros 15 dias que são chatos, que o paciente pode ter uma dor de cabeça, um desconforto gástrico ou ter uma alteração, né, em outro sistema, porque depois o efeito terapêutico dos antidepressivos, eles só aparecem em torno ali da terceira, quarta semana. E esses efeitos colaterais que apareceram no início do tratamento tendem a desaparecer. E esses outros efeitos
efeitos que eu falei que são um pouquinho mais prolongados, existem estratégias de manejo, né? Como, por exemplo, para aumento de peso, para redução da libido, para alteração no sono. Eu já tomei antidepressivo e até uma curiosidade minha. Brasileiro, né? Quando esquece de comprar e aí deixei de tomar por um dia, 2 dias. E a sensação é horrível. Dá uma sensação de que você não tá, você tá fora do eixo, que a cabeça tá fora do eixo. Por que isso acontece? O cérebro, ele acostuma com o medicamento? Isso, na verdade, né, existem meia-vidas de medicamento, né? Por exemplo, existem medicamentos de meia-vida mais longa que quando você esquece de tomar um comprimido, você não sente esses efeitos colaterais que a gente chama de rebote, que são bastante desconfortáveis. Mas tem medicamentos de meia-vida mais rápida que quando eles acabam saindo do organismo, você sente. E, na verdade, não é o costume, é por essa alteração da disponibilidade de neurotransmissor que é feita de uma maneira muito brusca. Porque quando a gente tira um antidepressivo, o que a gente faz é uma retirada gradual. Porque, querendo ou não, o seu organismo ficou um tempo em uso daquela substância, né, com alterações e reformulações de via e de neurotransmissores. Então, esses efeitos, eles são comuns. Porque, na grande verdade, a gente não tem a total consciência do efeito que o antidepressivo faz, né? De uma maneira, de um efeito geral sistêmico, né? Então, o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. A maioria da serotonina é disponível no intestino. Então, não é só no cérebro que o antidepressivo tem efeito, ele tem efeito em vários outros sistemas. Então, por isso que esses efeitos, porque existe uma retirada muito brusca dessa substância. Tem uma pergunta da nossa telespectadora Fátima de Bauru. Antidepressivos causam dependência? Então, essa é uma ideia, né, um conceito muito comum, e a resposta é não. Antidepressivos não causam dependência, não causam tolerâncias. Os medicamentos que causam dependência, né, que são comumente conhecidos e que antigamente eram indicados para depressão, são os chamados benzodiazepínicos, que é o Rivotril, o Frontal, o Bromazepam, o Lexotan, né? São esses medicamentos. Os chamados antidepressivos, que são esses que eu falei, dessas diversas classes, eles só atuam reformulando as vias neuronais, né? Trazendo de volta a qualidade de vida. É necessário um tempo específico de tratamento, porém eles não causam dependência nem tolerância. Quando chega no momento certo de retirada, a gente faz a retirada gradual sem nenhum problema, sem que a pessoa adquira uma dependência àquela substância. Em média, claro que tem a ver com o caso de cada paciente, mas em média um paciente tem que utilizar antidepressivo por quanto tempo? Então, Hortência, existem protocolos hoje, né, dentro da nossa área dizendo um pouco sobre isso. Então, vou tomar por base transtornos de humor e transtornos ansiosos. Os nossos protocolos hoje falam que no primeiro episódio, então a primeira vez que a pessoa apresentou um quadro depressivo ou ansioso, no mínimo a gente deve manter o tratamento entre 1 ano a 1 ano e meio. No segundo episódio, a gente deve manter o tratamento por 2 anos a 2 anos e meio. E no terceiro episódio é indicado o uso contínuo para o resto da vida. Porque a gente tem que pontuar que esses transtornos são doenças crônicas, transtorno depressivo, transtorno ansioso, né? Então é igual diabetes mellitus, é igual hipertensão arterial, são doenças que a gente, né, ali depois de um terceiro episódio, o risco de cronificar é muito grande. Então é indicado o uso para a vida inteira. Né? E a gente lida com muita resistência, porque o paciente ele não se importa em tomar um remédio para pressão a vida inteira, mas um remédio para depressão ele se importa. Exatamente. E aí o que acontece? A pessoa ela para de tomar e tem novamente depressão, e tem novamente os episódios ansiosos, e isso interfere na qualidade de vida dela. E a recaída é pior. Normalmente é pior, os sintomas voltam e voltam mais fortes. Vou fazer um intervalo rapidinho, a gente volta a conversar. Você tem dúvida, manda a pergunta para cá, ainda dá tempo. Manda no WhatsApp do Band Mulher, que é o 99701-8500, ou na nossa live no Instagram, @TV Band Paulista. Até já. Estamos de volta falando hoje sobre antidepressivos com a doutora Aline Scardovelli. Doutora, tem uma pergunta da Maria Júlia de Presidente Prudente. O uso de antidepressivos é eficaz na distimia?
Então, o que a gente estava comentando um pouquinho, ficar assim, ele é um pouquinho mais difícil, porque a distimia é um quadro mais arrastado, são sintomas subclínicos, e o que acontece é que a pessoa distímica acaba incorporando um pouco desses sintomas na própria personalidade. Então, sim, é indicado o uso de antidepressivos na distimia, mas a gente tem um pouco mais de dificuldade de ver eficácia. Martílio de Jaú. Se esquecer de tomar o antidepressivo durante vários dias e depois retornar, afeta a eficácia? Com certeza, afeta a eficácia. É porque a gente parte do princípio que... por que o antidepressivo demora de 3 a 4 semanas para fazer efeito, né? Porque ele faz um remodelamento de receptores, né? Neurotransmissores são as mensagens químicas cerebrais que a gente usa. Então, se ele para de tomar, ele interrompe toda essa reformulação, essa remodelação de receptores e interfere com certeza na eficácia do medicamento. Tem uma pergunta que veio aqui através do nosso WhatsApp, o Roberto de Araçatuba. Ele disse que tem depressão e a depressão causa zumbido nos ouvidos. É normal? A gente tem relatos, né? Mas aí a gente tem que investigar muito bem, né? Por que está causando esse zumbido, né? Então, existe uma avaliação minuciosa, porque na verdade esse zumbido pode ser por diversas coisas, como por exemplo, tem que ver se ele está tomando algum medicamento, se é algum efeito colateral de algum medicamento que ele está tomando para depressão, né? Se às vezes é um quadro de quando a gente está depressivo e ansioso, existe um aumento de cortisol e às vezes da pressão arterial, e esse aumento pode também causar zumbido. Existem, na verdade, inúmeros motivos para estar causando esse zumbido. Então, a gente precisa de uma avaliação minuciosa para a resolução. Obrigada, doutora. Imagina. Sempre um prazer recebê-la. Prazer é meu. Bora? Nem sempre conseguimos perceber sinais, indiretas e expressões. Se você quer que alguém saiba algo, seja claro, fale, converse. O óbvio também precisa ser dito. Excelente quinta-feira para você. Um beijo no seu coração e até amanhã. Tchau!